Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao novo, podcast, o curso Expiação Infinita. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto BEM e é uma grande satisfação estar com vocês novamente, no mais um novo ano e também um novo semestre. Antes de falar um pouco mais sobre o nosso curso, sobre o nosso podcast, eu queria deixar alguns anúncios hoje com vocês. O primeiro anúncio, eu gostaria então de compartilhar, vocês devem estar vendo agora na tela, a nossa grade de aulas desse semestre, de cursos. E eu gostaria de revisar um pouquinho com aqueles que já conhecem a nossa grade e os que ainda não conhecem, conhecerem agora. Então nós temos cursos de terça até sábado, terça a sábado, começando na terça-feira às 7 da manhã, o livro de Mórmon espanhol. Depois nós temos esse curso que é a Expiação Infinita, onde vai ocorrer com a participação de alguns convidados também. É um formato podcast, então vai acontecer às 19h30 em tempo real. Por outro lado, sempre as pessoas terão a oportunidade de assistir em outro horário ou no melhor dia que escolher, porque nós colocaremos essa gravação, a gravação dessa transmissão no nosso canal do YouTube. Tá ok? Então, aquelas pessoas que queiram participar deste curso da Expiação Infinita, porque vale crédito, também é um curso oficial do Instituto. Você pode e não pode assistir às 19h30, você tem a oportunidade de assisti-lo no melhor horário e dia que você escolher, tá bom? Muito bem, temos também na terça às 21 horas preparação missionária online, e às 22 horas nós temos um curso novo, também um curso de inovação, chamado Ensinamentos do Presidente Oaks. Este curso é um curso de curta duração, serão somente 8 encontros e serão ministrados por alguns diretores da região São Paulo. São Paulo não, da região Sudeste, né? E hoje já começa, então, esse curso logo após o nosso podcast, assim como preparação missionária e também os ensinamentos do Presidente Oaks. Esses cursos começarão após o nosso podcast desta terça-feira. Tá ok? É um curso muito interessante também, esse curso de ensinamentos do Presidente Oaks. Cada diretor de instituto vai poder ministrar uma aula, um discurso do Presidente Oaks, e vai fazer esse discurso em formato de aula online. Muito bem, na quarta-feira nós temos às 8 da manhã Alicerce da Restauração por WhatsApp. Então esse é um curso fundamental, esse é um curso obrigatório para quem quer se formar no Instituto, precisa fazer um desses cursos, são 4, este é um deles. E também às 17 horas nós teremos o curso, o livro de Mórmon, também via WhatsApp. E à noite nós teremos um outro podcast respondendo as minhas perguntas sobre o Evangelho, um curso também de inovação, e será ministrado então pelo Gabriel Padilha. Na quinta-feira nós teremos então o curso O Velho Testamento em Inglês, online, e às 19h30 Alicerce da Restauração presencial aqui na sede do Instituto. Logo após teremos o point no Instituto, algumas atividades, gincanas, logo após a aula. Sexta-feira teremos o livro o Velho Testamento em espanhol, e no sábado teremos alguns cursos aqui. O primeiro é o livro de Mórmon em inglês, presencial. Temos o English Connect também. Provavelmente nas primeiras aulas nós teremos uma alteração, né, Vinícius? Em vez de ser às 15, será às 14 horas. Não sei se no vídeo está aparecendo. Está aparecendo? Não tá aparecendo. Perfeito. Então a primeira aula que nós teremos agora no sábado será às 14 horas e não às 15. Ok? Muito bem. E teremos também preparação missionária presencial e um curso chamado Introdução
a Igreja de Jesus Cristo, um curso novo, também um curso de inovação. Esse curso é voltado para todos os jovens com idade de instituto, 18 a 35 anos, não membros e também recém-conversos. Então é um curso que será ensinado os princípios básicos do Evangelho para essas pessoas que estão conhecendo o Evangelho, que não são membros, e também os recém-conversos que precisam ainda aprofundar, né, o seu conhecimento do Evangelho. Então é uma ótima oportunidade para que os jovens do Instituto também possam convidar seus amigos para este curso, estarem junto com eles. Os missionários também nos ajudarão com este curso, estarão aqui presentes. Será um curso muito interessante, né, com um foco no trabalho missionário, em relação a novas pessoas que podem, né, se batizar, como fortalecer também os recém-conversos. E por fim, o curso O Velho Testamento, que é o curso às 17h30 no sábado. Muito bem, e um outro anúncio nós gostaríamos de fazer é que no próximo sábado, dia 14, a partir das 18 horas, nós teremos então o nosso baile, o baile chamado 1 em 1 milhão. Será muito interessante esse baile, porque nós teremos um som novo aqui no Instituto, já foi comprado, inclusive chegou hoje, ele será instalado ainda essa semana, e nós faremos a estreia dessa nova aparelhagem de som. E por que esse baile se chama 1 em 1 milhão? Para atender um pedido da direção mundial dos seminários e institutos, onde eles pediram para fazer um incentivo porque hoje nós temos mais de 800 mil jovens matriculados no mundo inteiro, somando seminário e instituto, mais de 800 mil. E a ideia é promover eventos, atividades, aulas que possam então ajudar os outros jovens, os jovens ativos primeiro a estarem ativos no instituto, no seminário, a estarem ativos no seminário e instituto, e segundo, convidar outras pessoas também para se inscreverem no instituto. Então será algo muito legal, né? Muito interessante, e por isso que nós escolhemos este tema, 1 em 1 milhão. Ao longo do ano nós iremos promover mais iniciativas com esse enfoque, né, de os jovens estarem aqui no Instituto e trazerem também outras pessoas para serem abençoados com relação à frequência ao Instituto. Muito bem. Bom, dito isso, vamos agora, eu vou fazer a introdução do nosso curso. De novo, falando, é um curso em formato de podcast, então eu ministrarei algumas dessas aulas, mas principalmente nós teremos muitos convidados que participarão deste curso. Este curso é baseado no livro A Expiação Infinita, com o autor Ted R. Callister, ok? E eu vou falar um pouco sobre ele. Eu vou pedir para o Vinícius colocar aqui, já está, né, na tela, algumas informações sobre o Elder Callister. Então ele serviu na presidência dos 70, como membro do segundo quórum dos 70, quando foi chamado, né, como presidente geral da escola dominical. Ele também serviu em vários chamados na igreja, incluindo o de missionário de tempo integral, na missão dos estados do Atlântico Sudeste. Também serviu como bispo, presidente de estaca, representante regional, presidente de missão, 70 diária, e aí também, como eu falei, o presidente geral da escola dominical. Ele também obteve um bacharelado em contabilidade pela Universidade Brigham Young, um grau de doutorado em jurisprudência pela Universidade de Califórnia, Los Angeles, e fez um mestrado em direito tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Ele passou a maior parte de sua carreira profissional trabalhando com legislação tributária. Ele e a esposa, Catherine, tiveram 6 filhos, e o Elder Callister faleceu em outubro do ano passado, aos 79 anos de idade. Então esse é o autor do nosso livro, na verdade do livro A Expiação Infinita, do nosso curso A Expiação Infinita. Então nós
teremos como base realmente o conteúdo tirado deste livro. Usaremos algumas escrituras relacionadas à expiação do Salvador Jesus Cristo, discursos e assim por diante. Bom, por que nós estamos implementando esse curso aqui no Instituto Penha? Um dos motivos foi um dos cursos mais votados para ser ministrado aqui no Instituto Penha, pelos jovens, que nós fizemos uma enquete. E segundo, pelo esse pedido, né, do presidente Nelson. Não sei se você consegue ler, Vinícius, para nós, só para eu... Isso, por favor, essa citação. Irmãos e irmãs, agora é o momento para vocês e para mim de nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora é o momento para fazermos do nosso discipulado nossa maior prioridade. Em um dia vindouro, Jesus Cristo retornará à Terra como um Messias milenar. Então, hoje, eu os convoco a rededicar suas vidas a Jesus Cristo. Eu os convoco a falar de Cristo, testificar de Cristo, ter fé em Cristo e se alegrar em Cristo. Peço que você dedique tempo a cada semana pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Muito bom, muito obrigado, Vinícius. Então esse foi o pedido do presidente Nelson, na época nosso profeta, onde ele pediu que deixou ali um grande desafio para cada um de nós, para estudarmos a cada semana, pelo resto da nossa vida, sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, para entendermos melhor, compreendermos melhor esta doutrina. Então, vocês terão a oportunidade, os que frequentarem então esse curso, que assistirem esse podcast, que participarem, terão a oportunidade de toda semana, né, ao longo desse semestre, estudar sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo e aumentar a sua compreensão sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vocês terão a oportunidade de atender um pedido profético. Ok? Muito bem, o próximo slide. Então, aqui tem os lugares onde pode se adquirir este livro, Deseret Brasil, na Deseret Bookshelf também, e no Amazon. Perfeito. Bom, então nós vamos agora abordar um pouquinho o capítulo 1 deste livro, onde fala qual é o significado, onde nos ensina sobre qual é o significado da expiação. E eu gostaria então de ler com vocês esse primeiro slide que eu extraí do livro, onde o Elder Callister nos ensina. E ele diz o seguinte: seja qual for o ângulo pelo qual contemplamos a expiação, é gloriosa de se ver. Todo princípio subjacente revigora nossas emoções e vivifica nosso espírito. É uma doutrina para as épocas. A tentativa de conhecer profundamente essa doutrina exige a imersão de todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos e todo o nosso intelecto. Sendo-lhe dada a oportunidade, a expiação invadirá cada uma das paixões e faculdades humanas, e ao fazê-lo, nos convidará a exaurir cada uma delas para que captemos mais plenamente seu significado. Aqueles que santificarem a vida no serviço ao próximo ficarão ainda mais maravilhados com aquele que sacrificou tudo. Então eu gostei bastante desse trecho do livro, deste capítulo, qual é o significado da expiação. E o que me chamou a atenção nesse trecho foi quando o Elder Callister ele nos ensina, né, que para que de fato possamos compreender, né, o significado da expiação, nós devemos aprofundar realmente a todos os nossos, né, para que nós possamos, na verdade, conhecer profundamente essa doutrina. Ela exige que a gente faça uma imersão de todos os nossos sentidos, ou seja, nossa visão, nossa audição, todos os nossos sentimentos também, ou seja, abrir o nosso coração para poder
entender a doutrina da expiação e também o intelecto, através de estudo, né, das Escrituras, também através do estudo de discursos e de outros materiais que possam aprofundar a nossa compreensão do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Agora o próximo slide, eu vou pedir para Mariana ler para nós. Consegue ler, Mariana? A Mariana está participando aqui conosco também. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Uma doutrina para toda a Isso. Aqueles que aperfeiçoaram os poderes do raciocínio investigarão com profundidade ainda maior. Desculpa que eu não estou enxergando direito. Deixa eu abrir aqui. É melhor. Vou abrir o PDF. Eu vou abrir o slide. Tá bom. Que legal. Vai ficando mais fácil. Consegue agora, mesmo? Mariana? Aqueles que aperfeiçoaram os poderes do raciocínio investigarão com profundidade ainda maior os porquês e os como, e não apenas as consequências dessa doutrina extremamente sublime. E aqueles que têm o espírito puro e a vida limpa sentirão uma afinidade ainda maior por aquele cuja vida imitaram, ainda que em pequena medida. A expiação não é uma doutrina que se restringe a uma abordagem única, como uma fórmula universal. Ela deve ser sentida e não apenas imaginada. Deve ser incorporada e não apenas analisada. A busca dessa doutrina exige a pessoa como um todo, porque a expiação de Jesus Cristo é a doutrina mais sublime, esclarecedora e apaixonante que este mundo ou universo conhecerá. Muito bom, muito obrigado, Mário, pela leitura. Muito obrigado. Muito bem, eu gostei quando o Elder Calles ele cita nesse trecho que a expiação ela deve ser sentida e não apenas imaginada. Então nós podemos imaginar como foi a expiação, o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, mas mais importante do que imaginar, nós precisamos também senti-la, né? Realmente sentir a importância dela, sentir que ela de fato fará a diferença na nossa vida. E a outra coisa também que ele ensinou é que ela não precisa apenas ser analisada, ser estudada, mas que ela precisa também ser incorporada. Ou seja, nós precisamos de fato aplicar, né, a expiação na nossa vida para que ela surta de fato um efeito transformador na nossa vida. Muito bem. Obrigado, Miss. Pode passar o próximo. Não sei se a Mari também, se quiser comentar, Mari e Vinícius, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Vinícius, você pode passar o próximo? Ah, tá aí, desculpa. Vamos lá. Então, muito bem. Agora, eu vou ler. A hora marcada estava próxima. O Filho de Deus ficou sozinho em seu majestoso poder diante de toda a artilharia do maligno. Ali estava o amor divino em sua expressão mais sublime, batalhando contra o mal diabólico em suas proporções mais cruéis. A expiação dá propósito e potência a todo acontecimento da história. O presidente Gordon B. Hinckley falou da relação entre a expiação e todos os outros acontecimentos da história do mundo. No final de tudo, quando toda a história for analisada, quando os recônditos mais profundos da mente humana tiverem sido explorados, nada será tão maravilhoso, tão majestoso, tão imenso quanto esse ato de graça. Esse não foi apenas mais um acontecimento grandioso na narrativa da história. Eu gostei muito também desse trecho porque o Elder Calles ele ensina que houve uma grande batalha no momento em que Cristo estava fazendo ali o sacrifício expiatório. Uma batalha entre a expressão do amor divino, ou seja, Cristo expressando o grande amor, né, que Ele tem por cada um de nós, ao realmente fazer ali o sacrifício expiatório, e também batalhando contra o mal, né, contra as artimanhas de Satanás, contra tudo o que ele
estava fazendo naquele momento para impedir o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então imagina só, uma grande batalha entre o amor, a expressão do amor perfeito do Salvador e também do Pai Celestial que permitiu Jesus Cristo fazer isso, contra as artimanhas e todo o poder do mal, né, para impedir o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa imagem, de Vinícius colocar para nós, onde as Escrituras ensinam que o Senhor enviou um anjo para confortar, né, o Salvador Jesus Cristo durante o seu sacrifício expiatório. E eu gosto muito desse ensinamento porque ele realmente me impacta bastante, porque imagina só, nesse momento todos nós estávamos, provavelmente já existimos em espírito e estávamos torcendo para que o Salvador pudesse conseguir concluir o seu sacrifício expiatório. E nós estávamos vendo aquela situação muito difícil, o que ele estava passando, as dores, as angústias, as enfermidades de todas as pessoas e também os pecados, né, de todas as pessoas. Imagina só, né, que já tinham nascido, que estavam vivas naquele momento e que ainda iriam nascer, e Cristo estava carregando tudo aquilo. E naquele momento realmente nós estávamos torcendo para que ele pudesse continuar e concluir seu sacrifício expiatório. Então eu acredito que quando o Senhor enviou aquele anjo, significa cada um de nós realmente naquele momento ali tentando consolar o Salvador Jesus Cristo, falando: olha, Senhor, muito obrigado por pegar o peso do meu pecado, por sofrer realmente todas as minhas angústias, minhas decepções, desilusões, enfermidades, tristezas. Muito obrigado por fazer isso por mim, e por favor, aguente só mais um pouquinho. Vamos juntos aqui até o fim. Então eu acredito que esse anjo representa cada um de nós, ajudando, de alguma forma consolando e incentivando o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e agradecendo, né, por ele estar fazendo naquele momento aquele grande sacrifício pelo amor perfeito que tinha e tem por cada um de nós. E eu vejo que agora também nós podemos fazer a mesma coisa, né, que aquele anjo fez, de fato, vivendo, né, o Evangelho e agradecendo o Senhor de alguma forma ao ser obediente a tudo que ele nos pede. Muito bem. Vamos para o próximo slide então, Vinícius, por favor. Eu vou pedir para você ler também, consegue? Ler para nós? O acontecimento mais importante da história. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. E todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são meros complementos dessa verdade. A expiação de Jesus Cristo sobrepuja, supera e transcende qualquer outro evento da mortalidade, qualquer nova descoberta e qualquer aquisição de conhecimento, porque sem a expiação, tudo o mais na vida perde seu sentido. Muito bom, muito obrigado, Vinícius. Não tem como, de fato, imaginar, né, o plano, por exemplo, de salvação sem o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então não houve qualquer evento importante aqui na Terra realmente mais importante, mais significativo do que o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Foi o que ensinou também o profeta Joseph Smith. No próximo slide, o Elder Callister ele divide aqui a vida do Salvador Jesus Cristo em 3 categorias: a sua mensagem, o seu ministério e também a sua missão. E a sua mensagem, ela foi muito impactante, transformou muitas pessoas, assim como o seu ministério, cura de muitos enfermos. Também estabeleceu a sua igreja, chamou líderes e teve então a sua missão. A sua mensagem
e também o seu ministério, as outras pessoas também, líderes designados pelo Senhor, fizeram. Até mesmo, por exemplo, antes do nascimento de Cristo, teve profetas como Moisés, como Enoque, como Abraão, que ensinaram o Evangelho, que ministraram também. Agora a missão, realmente a missão do Salvador Jesus Cristo, somente Ele poderia fazer. O sacrifício expiatório, somente Cristo poderia fazer. Mais ninguém. Nenhuma outra pessoa, por mais justa que fosse, por mais correta que fosse, não poderia fazer, somente o Salvador Jesus Cristo. Então, no próximo slide, ele então nos ensina: embora outros pudessem pregar a mensagem do Salvador e até realizar um ministério de milagres e ordenanças do sacerdócio, somente ele poderia cumprir toda a missão designada por Deus, ou seja, a redenção do mundo. Nenhum procurador, substituto, representante, nem mesmo anjos enviados do céu ou profetas poderiam fazê-lo. A expiação exigia a vida e o poder de um ser perfeito. Ele era o único candidato, o único nome debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Esse é o principal motivo pelo qual ele veio à Terra. Eis que vinha ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. E então, esta citação também só reforça o que eu falei. Somente o Salvador Jesus Cristo poderia realmente efetuar ali a sua missão, que era fazer o sacrifício expiatório por cada um de nós. E o presidente Brigham Young, ele também ensinou a seguinte verdade. Ele ensinou: no dia em que a expiação do Salvador deixar de existir, nesse momento, de uma só vez serão destruídas todas as esperanças de salvação do mundo cristão, pois o alicerce de sua fé terá sido retirado e nada restará em que possam fundamentar-se. A expiação é a nossa esperança específica de uma vida significativa. Então, sem a expiação, tudo se perderia. A esperança, de uma nova vida, de um novo recomeço, a nossa exaltação, tudo de fato se perderia se não houvesse o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então esse foi o primeiro capítulo que nós estudamos, e agora, para concluir o nosso podcast desta noite, eu queria abordar também alguns ensinamentos do segundo capítulo, intitulado Por que estudar a expiação? E de novo pedi a ajuda do Vinícius para ler. Vinícius, pode ser? Esse próximo slide, que foi citado, ensinado pelo presidente presidente John Taylor, mas que também foi citado no livro, pelo Elder Callister. O conhecimento conduz à salvação. Se a expiação é o alicerce de nossa fé, e realmente é, então ninguém deve contentar-se com um conhecimento superficial dessa doutrina. Em vez disso, a expiação deve ser o foco principal de nossa busca intelectual e espiritual. O presidente John Taylor comentou: deve haver um motivo pelo qual foi permitido que Cristo sofresse e suportasse tantas coisas. Um motivo pelo qual foi necessário que ele desse a vida como sacrifício pelos pecados do mundo. Nós e o mundo inteiro estamos intimamente interessados nesses motivos. Há algo de grande importância para nós em tudo isso. Os motivos e as consequências desses grandiosos acontecimentos são de extrema importância para nós. Muito bom. Obrigado, Vinícius. Gostaria de comentar alguma coisa, fica à vontade também, tá? Muito bem. Mas aqui o presidente John Taylor ensina que, se aconteceu isso, se tem sido ensinado por vários profetas, realmente o Senhor, e isso foi feito por algum motivo muito especial, né? Pode falar, Vinícius. Era isso que eu ia comentar. Eu achei muito interessante que ele fala que deve haver um motivo pelo qual foi permitido que ele sofresse tanto, Não só para redenção,
mas eu acho que também como uma forma de moldar o caráter, né? Porque as escrituras falam que através da dor que Jesus Cristo ele entende as nossas dores, entende os nossos desafios, entende os nossos sofrimentos. E isso mostra, me dá, pelo menos pessoalmente, né, uma perspectiva dos desafios, de como eles servem para nos ajudar, e não só para nos atrapalhar, para nos prejudicar, nada disso, mas para nos ajudar também a nos tornarmos mais como Ele. Muito bom, muito bom. Né? E eu pensei que quando nós passamos por desafios, né, Vinícius, nós também nos tornamos mais semelhantes a Cristo, porque Ele passou, né, por tudo, né? Tudo que a gente possa imaginar e nem imaginar, Cristo de fato passou. Então nós, quando passamos por desafios, nós podemos nos tornar mais semelhantes a Ele, e também podemos lembrar que ao passarmos por desafios, nós não podemos, a gente não precisa passar por aquilo sozinho, porque o Senhor estará sempre conosco, e principalmente como ensina o livro de Mórmon, Ele sabe como nos socorrer. Bom, agora o próximo slide, eu vou ler. E diz assim: Leí e compreendi a necessidade de examinar e ensinar a doutrina da expiação. Ao aconselhar seu filho Jacó, ele disse: quão importante é tornar essas coisas, no caso a expiação, conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja pelos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Jacó captou a visão desse conselho, pois ao pregar a seu povo, ele perguntou com seriedade: por que não falar, pois, da expiação de Cristo e conseguir um perfeito conhecimento dele? Pode passar o próximo também, Vinícius, para a gente continuar? E o rei Benjamim sabia que nosso estudo da expiação não devia ser apenas um exercício intelectual para satisfazer a curiosidade mental. Ela é essencial para a nossa salvação. Ele declarou: digo-vos que, se haveis adquirido conhecimento da bondade de Deus e de seu incomparável poder, e também da expiação que foi pregada desde a fundação do mundo, se guardares diligentemente seus mandamentos, digo que este é o homem que recebe a salvação. Ou seja, não tem, né, como escapar disso. Então, respondendo à pergunta por que estudar a expiação, a nossa salvação depende da compreensão e da aceitação do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Essa é a resposta. Por isso que nós devemos estudar sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Por isso que o presidente Nelson, quando profeta, fez aquele desafio de nós estudarmos a cada semana, pelo resto da nossa vida, sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, e para compreender, né, a expiação do Salvador Jesus Cristo. Porque essa compreensão, ela realmente nos ajuda a conquistarmos nossa exaltação. E uma das ferramentas mais importantes para compreendermos o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo é o que relata aqui o presidente Benson nessa citação. Ele diz o seguinte: boa parte do mundo cristão hoje rejeita a divindade do Salvador. Eles questionam seu nascimento miraculoso, sua vida perfeita e a realidade de sua ressurreição gloriosa. O livro de Mórmon ensina de modo simples e inequívoco sobre a veracidade de todos esses fatos. Também contém a explicação mais completa da doutrina da expiação. Este livro divinamente inspirado é verdadeiramente uma pedra angular ao testificar ao mundo que Jesus é o Cristo. Então, o presidente Benson, que tanto ensinou sobre o livro de Mórmon, sobre o estudo do livro de Mórmon, ele ensina aqui que o livro de Mórmon é a ferramenta mais poderosa para compreender o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. O Elder Jeffrey Holland também reforça esse ensinamento quando ele disse: grande parte dessa doutrina foi perdida ou removida dos registros bíblicos. Portanto, são imensas as consequências de que os profetas do livro de Mórmon tenham ensinado essa doutrina de modo detalhado e com clareza. Muito bem, então no próximo slide, e foi um trecho que eu tirei também do livro, o Elder Callister, então ele enfatiza o seguinte: sem as escrituras modernas,
principalmente o livro de Mórmon, seria extremamente difícil, se não impossível, compreender os muitos princípios básicos da expiação. Okay? Então, sem as escrituras modernas, principalmente o livro de Mórmon, nós não temos como compreender a expiação do Salvador Jesus Cristo. No próximo slide tem uma foto de uma nadadora, e também foi extraído lá do livro A Expiação Infinita. E essa nadadora se chama Florence Chadwick. Ela ficou muito famosa porque ela foi a primeira mulher que conseguiu cruzar a nado o Canal da Mancha. E depois que ela fez esse evento, né, esse feito, que foi cruzar o Canal da Mancha, ela então foi participar de uma outra competição de nado. Só que ela, faltando 800 metros para ela concluir esta travessia desta outra competição, ela desistiu. E aí os repórteres então não entenderam por que ela desistiu, que se faltava tão pouco ali para ela concluir aquela etapa. E então eles perguntaram para ela o que aconteceu. E aí eu vou pedir, será que o pessoal consegue ler também aqui, Vinícius? Chegou mais participantes agora, né? Sejam muito bem-vindos. Temos um que acabou de chegar na missão, é isso, né? Isso. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo. É o Gabriel, é isso? Isso. Gabriel, pode ler para nós então, por favor? Posso sim. Uma fonte de fé e motivação. No dia seguinte, os repórteres a cercaram perguntando por que haviam desistido. Tinha sido o frio ou a distância? No final, não foi nenhum dos dois. Ela disse: "Fui derrotada pela neblina." Relembrou algo semelhante que acontecera enquanto cruzava o Canal da Mancha. Evidentemente, a neblina estava igualmente densa. Ela estava exausta. Quando estava prestes a pegar a mão do pai no barco próximo, ele apontou para a praia. Ela ergueu a cabeça fora da água o suficiente para ver a terra logo adiante. Com aquela visão, esforçou-se um pouco mais e tornou-se a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha a nado. Muito bom, obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela leitura. Então, olha só. Então, os repórteres perguntaram o que aconteceu. Foi o frio? Foi a distância? Foi o cansaço? O que aconteceu para você desistir faltando pouco? E ela falou que realmente foi a neblina. Ela não conseguiu enxergar mais nada que estava ali na frente dela e não sabia qual a distância que faltava ainda para ela terminar aquela competição. E ela disse que aconteceu algo semelhante na outra competição que ela havia feito, que foi cruzar ali o Canal da Mancha. Só que a diferença é que quando ela também estava cruzando o Canal da Mancha e pensou que já tivesse perto ali para concluir, quando ela foi pegar a mão do pai dela, o pai dela apontou: olha, tem mais aquele percurso aí para você fazer. Então, ela não tinha enxergado muito bem a neblina, mas com a direção do pai dela, quando falou: olha quão perto você já está, aí ela conseguiu então cruzar o Canal da Mancha. E foi o contrário que aconteceu naquela competição. Na outra competição ela não conseguiu enxergar, então ela acabou desistindo muito fácil. E aí o A.D. Callister, pode passar a próximo slide, ele ensina então um princípio importante aqui sobre ter a visão ampliada, né, de todas as coisas que nós fizemos na nossa vida. No caso dela, ter a visão ampliada de que ela estava próxima ali da etapa final, fez com que ela se tornasse a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha. Mas no caso da expiação também, a gente pode ter uma visão ampliada da expiação e poder aumentar também ainda mais o nosso testemunho e a nossa conversão dessa doutrina que é essencial para a nossa exaltação. Então ele ensina, nessa história, ensina um princípio magnífico. A visão ampliada pode aumentar a motivação. Assim também acontece com a expiação. À medida que nossa visão da expiação é ampliada, nossa motivação para aceitar seus plenos efeitos
é proporcionalmente aumentada. Tá ok? E o presidente Howard W. Hunter também ensina: à medida que compreendemos sua missão, a expiação que ele realizou, desejamos viver de modo mais semelhante a ela. Muito bem. E por fim temos uma citação do presidente do Elder Neil A. Maxwell. Eu vou pedir para... Será que você consegue ler para nós? Pode? Vai ter que se aproximar aqui. Vai ficar mais fácil, né? Quanto mais conhecemos a respeito da expiação de Jesus, mais iremos com humildade e alegria glorificar a Ele, a sua expiação e a seu caráter. Muito bom, muito obrigado pela leitura. Perfeito. Então, Elder Maxwell então ensina, né, quanto mais conhecemos a respeito da expiação de Jesus Cristo, mais iremos com humildade e alegria glorificar a Deus, né, a Ele, a Jesus Cristo, a sua expiação e também ao seu caráter. Muito bem, então aqui temos algumas notas que eu extraí das Escrituras, também algumas citações para enriquecer nossa aula de hoje. E se vocês quiserem, então eu tenho aqui meu e-mail, esse material, vocês podem enviar um e-mail para mim, no celioroberto@churchofjesuschrist, aqui, isso, tá aqui na tela, né? celioroberto@churchofjesuschrist.org. Então vocês podem me enviar um e-mail que eu envio então esses materiais com as anotações que eu fiz aqui. E para encerrar então o nosso podcast, eu pedi para que alguns jovens pudessem enviar vídeos. E inclusive nós temos uma aqui que está ao vivo, se quiser compartilhar, né, seu testemunho, compartilhando seu testemunho a respeito do significado que tem a expiação na sua vida. Então agora nós vamos ouvir e ver esses testemunhos. Todos os dias, ao estudar as Escrituras, eu procuro entender um pouquinho melhor a expiação de nosso Salvador Jesus Cristo. E lendo as Escrituras, eu posso aprender que a expiação nos salva de nossos erros, nos ajuda nas dificuldades, também nos ajuda nas nossas fragilidades, nas nossas necessidades. Mas para mim, no dia a dia, me dá esperança de cada dia poder ser melhor, de cada dia ser um pouco mais próximo do que nosso Salvador fez, de me dar esperança de poder aprender como ser mais feliz, de como ajudar as outras pessoas. E em relação às outras pessoas, a expiação me dá esperança de um dia voltar a ver amigos que eu não tive oportunidade de dar um último abraço, de viver com minha família por toda a eternidade, viver com meus amigos para sempre. Então, para mim, a expiação, cada dia que passa, ela vai se tornando mais significativa para mim, porque cada dia eu cometo algum erro e preciso de sua limpeza, e também cada dia que passa que eu conheço uma pessoa nova que é incrível, um discípulo novo do Salvador em minha vida, eu quero manter amizade com essa pessoa, e é só por meio de Jesus Cristo e de sua expiação que um dia poderemos ressuscitar e vivermos eternamente juntos. Olá, aqui é a Alice. E sempre que eu penso no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, eu penso que esse sacrifício ele vai muito além do que o dom que nós temos aqui, a oportunidade que nós temos de nos arrependermos. Porque eu sei que através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, ele se tornou a pessoa que pode nos socorrer, nos ajudar em qualquer problema que estivermos passando. Porque todas as dores físicas, espirituais e emocionais que nós passamos aqui nessa terra, ele já passou. Então, ele já sofreu por todas as dores que nós vamos passar e passamos aqui na terra, justamente para saber como nos ajudar. Foi me pedido para falar sobre o significado da expiação do Salvador Jesus Cristo na minha vida. Eu sei que, como filha de Adão e Eva, eu herdei as consequências da queda, né? E dessa forma eu me tornei incapaz
de voltar um dia à presença do Pai Celestial por minhas próprias decisões e escolhas. Então, a expiação do Salvador Jesus Cristo tornou isso possível. Eu sei que se eu desenvolver fé no Senhor Jesus Cristo e seguir os passos do Mestre e procurar me arrepender genuinamente de escolhas erradas, eu sei que a expiação do Salvador Jesus Cristo anula as consequências das escolhas erradas que eu faço quando eu me arrependo. Então, eu sou infinitamente grata por Jesus Cristo ter me amado e ter escolhido um dia vir a essa terra, sofrer, apesar dele ser um ser justo e perfeito. Eu sou extremamente grata por ele ter escolhido vir a essa terra e me resgatar a todos os filhos do Pai Celestial. Então, o significado da expiação no Salvador Jesus Cristo é grandioso, porque eu sei que é somente através da expiação dele que um dia eu poderei, se eu for merecedora e se eu buscar, voltar um dia à presença do Pai Celestial e viver novamente com o Pai Celestial, com a Mãe Celestial, com o Salvador Jesus Cristo e com todas as pessoas que buscarem ser seguidoras e discípulas de Jesus Cristo, um dia vivermos como uma grande família. Eu gostaria de prestar meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo, como um ser perfeito, ele teve um dia nessa terra e ele pagou o preço. Ele pagou um grandioso preço por cada um de nós, seus irmãos. Talvez por ele verdadeiramente entender quanto o Pai Celestial nos amava e nos queria de volta. Então, eu sei que é só através da expiação. Por mais que nós queiramos, não há outro caminho, não há outro meio. É só através da expiação do Salvador Jesus Cristo que nós poderemos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém. Certo, eu sou o Gabriel Padilha e, bom, meu testemunho é de Jesus Cristo, que ele é nosso Salvador, que somente por meio dele, da expiação de Jesus Cristo, a gente pode ser melhor, a gente pode evoluir e um dia voltar à presença de Deus. Somente por meio de Jesus Cristo, do seu Evangelho, a gente pode voltar a viver com Deus. E a sua expiação nos dá a oportunidade de evoluirmos tanto nessa vida quanto espiritualmente também. E bom, esse é meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado. Pode ficar aqui, Gabriel. O Gabriel chegou recentemente da missão. Recentemente, quando eu digo agora mesmo, alguns minutos, acabou de ser desobrigado, né, como missionário de tempo integral. E chegou aqui, puxa, quero vir no Instituto, quero, né, ficar no podcast, participar do podcast. Eu falei, vamos lá, vamos prestar um testemunho então, né? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu testemunho. E eu gostaria então também de prestar o meu testemunho, e a gente encerra então com o meu testemunho no nosso podcast. E eu presto meu testemunho de que eu sei que de fato o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo foi o evento mais essencial que ocorreu na face dessa terra. Eu já senti o poder do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo na minha vida pessoal, né? E como eu sou grato por isso. Realmente eu estava perdido se eu não pudesse ter essa oportunidade, esse privilégio de sentir, né, o poder do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo na minha vida pessoal. E também quando eu servi como bispo, né, eu tive a oportunidade de servir como bispo e ver, né, visualizar o efeito que o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo fez na vida de muitas pessoas, né? E eu sei que ele pode fazer na sua vida também. Não só em questão de superação de pecados, que também é essencial, mas também Cristo sofreu nossas dores, Cristo sofreu por nossas angústias, ele experimentou tudo o que a gente pode imaginar e também não pode imaginar, Cristo experimentou. Então ele sabe, como ensina o livro de Mórmon, como nos socorrer. Ele sempre estará ao nosso lado, né, para nos socorrer, para nos ajudar, para realmente nos fortalecer. E eu presto meu testemunho dessas verdades, encerrando o nosso podcast, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado pela participação de todos vocês que estiveram aqui conosco, também do pessoal que enviou o vídeo. Fique à vontade também para fazer seus comentários no YouTube, ok? E nos vemos então no próximo. Sim, o Vinícius lembrou uma coisa importantíssima, não esqueçam de também preencher o link que está na transcrição desse vídeo, o link da presença. Isso é muito importante para você e também para nós. Tchau, tchau!